Fala pessoal, tudo bem? Semana 26 e hoje vamos terminar o sistema imunológico, também chamado de sistema imune, também chamado de sistema imunitário. Meio esquisito falar sistema imunitário, porém, nos livros de biologia mais recentes, é assim que vem aparecendo, sistema imunitário, tá? Muito bem, vamos lá, vamos dar uma olhada onde que nós paramos, né? Na aula passada, eu já apresentei para vocês ali uma boa parte dos leucócitos, né? Falamos ali, apresentamos o poder de cada um dos leucócitos, e agora a gente vai finalizar com a cereja do bolo aí, uma parte importante, diferenciando o que é soro, o que é vacina, né? E vendo imediatamente agora, né, a parte dos eventos de uma inflamação. Giovanni, tenho, né, aqui uma sequência de inflamação. Quando a gente tem tecidos lesados, o que acontece? Você vai ter ali a dilatação capilar, isso vai levar ao aumento de um fluxo sanguíneo. Por que aumenta o fluxo sanguíneo? Porque se eu tenho um tecido lesado, o risco de uma contaminação ali é aumentado. Então eu preciso aumentar a quantidade de soldados de defesa que vão chegar até aquela região. O aumento de calor, né, o aumento da temperatura, não a febre sistêmica, né? Às vezes a febre ela não é sistêmica, ela não é no corpo inteiro. Às vezes o calor ele é local, naquela região, né? Você já deve ter percebido que às vezes o machucado fica quente. Por que só o machucado fica quente? Esse aumento de temperatura ele causa desnaturação proteica. Ele ajuda é como se fosse um alarme disparando. E esse aumento de temperatura, ele também mata micro-organismos, né? Também pode levar à desnaturação de proteínas, de enzimas do patógeno, tá? Aí você passa a ter o aumento da permeabilidade capilar. Capilar, a gente está falando daquele vaso sanguíneo mais fininho, né? Os capilares sanguíneos, que só tem o endotélio envolvendo ele. Então, quando você tem essa dilatação capilar que ele está falando, é você imaginar isso aqui, ó. A princípio, o vaso sanguíneo estava aqui, ó. Né? Eu imagino isso aqui como um vaso sanguíneo normal. Quando você tem a dilatação dele, o que vai acontecer? Quando ele vai dilatar, ao dilatar, ele fica mais fininho, né? Como uma bexiga sendo enchida. Ao dilatar esse capilar sanguíneo, isso facilita o quê? A permeabilidade que substâncias possam sair do sangue e ir até o local da infecção, tá? Então, a infecção é a presença do patógeno. A inflamação é o que o teu corpo faz. Então, já diferenciando. O que é infecção? Qual a diferença da infecção para a inflamação? A infecção é a presença do patógeno. A inflamação é a resposta imunológica. Então, tendo uma infecção, vai acontecer essa dilatação dos capilares, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a temperatura, isso aumenta a permeabilidade do capilar, aumenta a saída de plasma, causando ali o edema, né? Por isso que incha aquela região da inflamação, né? Ah, ficou inchado. Por quê? Porque acumulou plasma ali. Isso é importante, porque no plasma você tem anticorpos, tá? E vem junto com isso a vermelhidão. Ah, por que fica vermelho? Por conta do edema, do acúmulo de plasma naquela região. E aí você vai aumentar também o quê? A chegada dos soldados de defesa, dos leucócitos, principalmente neutrófilos, macrófagos, né? E aí vem aquele evento chamado diapedese. O que é diapedese? Diapedese é quando um glóbulo branco ele sai do sangue e vai até o local da infecção. Isso que eu esquematizei aqui, ó. O glóbulo branco, a princípio, ele estava aqui dentro do sangue. Quando ele sai do sangue e vem para, né, o local da infecção, para combater esse patógeno, a gente tem um fenômeno denominado diapedese. Tá? Isso também contribui para a manutenção do inchaço, do edema. Né? Esse edema é um inchaço, é a vermelhidão, é o acúmulo de plasma. E a gente tem, então, a resposta imunológica.
levando a uma febre que pode ser uma febre local ou sistêmica. Lembre-se, a temperatura ideal do nosso corpo é 36,5, até 37,5, mais ou menos, né? A gente considera normal. Até porque uma mulher, quando está no período fértil, ela está com a temperatura mais ou menos 37,5. Então não dá para dizer que 37,5 é febre, né? Mas acima de 37,5, a gente começa a passar mal. E se eu começo a passar mal com uma temperatura mais alta do meu corpo, o patógeno também sofre com essa temperatura mais alta. Então, o aumento de temperatura, ele é importante, né? Imediatamente ao aumento de temperatura, eu não devo medicar, eu não devo baixar essa febre, a não ser que ela passe de 38 graus, que daí começa a ter outros riscos, né, aumentados. Mas a temperatura que está ali, 37,7, 37,8, deixa a febre trabalhar. O aumento da temperatura aumenta o nosso metabolismo. É por isso que depois de uma febre você está cansado. Parece que você correu uma maratona, né? Por quê? Porque se aumenta a temperatura do meu corpo aumenta o metabolismo. E se aumenta o metabolismo, cara, é como se eu estivesse correndo uma maratona. Depois da febre, a gente fica cansado, né? E aí, essa febre, ela tem a sua importância, ela tem o seu papel importante durante a resposta inflamatória. Isso ajuda para sinalizar na proliferação de leucócitos, né? Isso ajuda na sinalização ali, né? Para a gente ter o último estágio da inflamação, que vai ser a dor. Então, você tem ali, né? Calor, vermelhidão, edema e dor, tá? Esses são os eventos aí da inflamação. Olha aqui o exemplo da diapedese, para a gente ter aqui uma imagem, né? Mostrando a diapedese. Então, a saída do glóbulo branco, quando ele sai do vaso sanguíneo e vem até o local da infecção, essa saída devido ao aumento da permeabilidade, é denominada diapedese. E vamos lembrar, né, que ajuda nessa vasodilatação é a histamina, que é produzida lá pelo mastócito ou pelo basófilo, né? Então, mastócito e basófilo são células que produzem histamina, que é vasodilatadora, né? Depois tem a heparina também, que é anticoagulante. Resposta imune. Quando a gente fala em imunidade, a gente divide a imunidade em dois tipos. Aquela que já nasce contigo, que é a inata, natural, né? Ou aquela que a gente adquire ao longo da vida, ou porque eu peguei alguma doença, ou porque eu tomei uma vacina que me apresentou antígenos, tá? Então você tem aqui defesas inata, natural, você tem as defesas da pele, da mucosa, secreções, a saliva que a gente produz, a secreção do ouvido, a cera do ouvido, ela mata patógeno, né? Então é uma secreção, a secreção da via respiratória, né? Defesas internas, aí você tem os fagócitos, células natural killer, resposta inflamatória, os glóbulos brancos que nós já temos no nosso sangue, né? E aquela que eu adquiro envolve a resposta humoral relacionada à produção de anticorpos. Eu vou produzir anticorpos uma vez que eu entre em contato com o antígeno, né? E a resposta mediada por células. Células citotóxicas agem contra infecções nas células corporais. Então, aquela adquirida é você ensinando o teu sistema imune de quem ele tem que se defender, né? Cada vacina que você toma, você está mostrando, você está programando o teu sistema imunológico contra aquela bactéria, contra aquele vírus, né? E aí você produz os anticorpos para um segundo momento. Antígeno e anticorpo, né? O antígeno está representado aqui por um vírus, mas o vírus em si não é somente o antígeno, né? O antígeno pode ser uma molécula, gente. Então, às vezes, o antígeno não é o vírus inteiro, não é a bactéria inteira. O antígeno pode ser um carboidrato, pode ser só a proteína spike do coronavírus. Então, peguei a proteína spike do coronavírus, né? E a proteína spike é o antígeno. Então, não precisa necessariamente ser o vírus inteiro. Pode ser uma molécula, pode ser um carboidrato, pode ser um lipídio, pode ser uma proteína. Tá?
Já o anticorpo, representado aqui em verde, ele tem, né, a sua região que encaixa no antígeno, né? E aqui a gente tem, então, a possibilidade de cada anticorpo se ligar a 2 antígenos ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem, então, o complexo antígeno-anticorpo, tá? Eu tinha falado para vocês do linfócito B, mas agora eu vou trazer um esqueminha aqui para vocês, bem interessante, tá? Linfócito B. Linfócito B, ele é uma das células, né, como chefões do sistema imunológico, que vai estar associado à produção de anticorpos. Quando ele entra em contato com o antígeno, que vem a partir de micro-organismos, pode ser vírus, bactérias, os linfócitos B, em contato com o antígeno, se dividem e se diferenciam em plasmócitos. Os plasmócitos, que agora vão seguir, né, ali produzindo anticorpos, produzem grande quantidade de anticorpos. Uma parte dos linfócitos B se tornam células de memória, né, e outra parte se diferencia em plasmócitos. E esses anticorpos são liberados no sangue, então por isso resposta humoral. A palavra humor significa líquido, né? Então, humor líquido. O linfócito B não é ele que vai até o local da infecção. É como se ele mandasse a magia dele, né? Então ele se diferencia em plasmócito. O plasmócito é uma célula diferenciada que vai liberar esses anticorpos, que vai secretar esses anticorpos, que são de natureza proteica, né? E esses anticorpos, então, vão ser liberados no sangue, e o sangue vai até o local da infecção, né? Já que o sangue circula por todo o nosso corpo. Então, isso, gente, é o que o linfócito B faz. Veja, uma parte vira a célula de memória, e quem que apresenta esse antígeno para ele? É o macrófago, né? O macrófago faz a fagocitose, vem aqui e apresenta o antígeno para os linfócitos T e B, né? O linfócito T, ele já vai trazer uma resposta celular. Então, o macrófago foi lá, fagocitou a bactéria, vem aqui, apresenta esse antígeno para o linfócito T, que é ativado, né? Que também se comunica com o linfócito B, que vai produzir anticorpos, e ao mesmo tempo, né, o linfócito T também é associado ali à produção de células de memória. Tá? A diferença é que o linfócito T, ele tem essa capacidade dele ir até o local da infecção. É a própria célula destruindo o vírus, né? É a própria célula destruindo a bactéria. Então, você tem aí o linfócito T não produzindo anticorpos, né? Quem faz isso é o linfócito B, a partir da diferenciação dos plasmócitos. E linfócito T, a gente tem a qualidade. Linfócito T CD4, T CD8, natural killer, né? E aí, para a gente terminar essa parte do sistema imunológico, vamos diferenciar agora o que é uma imunização ativa e passiva. Vamos começar aqui entendendo o que é uma imunização ativa. Quando você pega uma doença, ou você toma uma vacina, você tem a primeira exposição, né? Vamos supor que você pegou uma doença. Pegou uma doença, você vai desenvolver a doença, né? Quando você entrar em contato em uma segunda exposição, peguei catapora uma vez, não vou pegar de novo. Por quê? Porque o meu corpo já sabe quem é o vírus da catapora. Então, quando eu entrar em contato com o vírus da catapora de novo, eu vou conseguir produzir muitos anticorpos rapidamente antes, né, do vírus se proliferar no meu corpo. Então, isso também funciona como vacina. Expondo o nosso corpo a um antígeno que não vai causar a doença, nós ensinamos o nosso sistema imunológico para quando eu entrar em contato com o vírus, com a bactéria, eu ter uma grande quantidade de anticorpos que eu não vou desenvolver a doença. Tá? Então, você tem aí os gráficos de primeira e de segunda exposição. Então, imunidade ativa, ela pode ser artificial ou natural. Artificial é a vacina. Natural é quando eu pego a doença. De novo, né? Ativa é quando você produz os anticorpos. Isso
Eu posso produzir anticorpos pegando a doença ou tomando uma vacina. Então, o que tem na vacina? Tem o antígeno. O que tem na doença? Tem o patógeno, com seus antígenos, né? Então, ao entrar em contato com o antígeno, seja pela vacina, seja pela doença, eu produzo meus anticorpos. Eu mesmo produzo. Isso é ativo, que pode ser artificial, via vacina, ou natural, via infecções. Imunidade passiva. Passiva significa, eu vou receber os anticorpos prontos, gente. Então, artificial é o soro, natural, leite materno, a via placentária. Lembre-se, não tem mistura de sangue da mãe com a criança, mas os anticorpos da mãe passam para a criança. Então, a criança recebe anticorpos via placentária. A criança recebe anticorpos via colostro. Uma dica importante na amamentação, a mulher, quando ela vai amamentar, ela não deve ficar trocando o seio a todo momento. Ela deve, a cada amamentação, esgotar um seio para depois esgotar o outro. Por quê? Se a mulher ficar trocando o seio, né? Vou equilibrar, né? Para ficar com os dois do mesmo tamanho. Vou equilibrar, vou deixar a criança mamando um pouquinho aqui, depois mamando um pouquinho aqui. Essa criança, daqui a pouco, ela vai sentir fome, porque a amamentação ela tem uma sequência. Primeiro sai o colostro. Segundo, sai carboidrato. Terceiro, sai lipídio. Se a mãe amamentar por pouco tempo a criança num único seio e já passar para o outro, vai pegar só colostro e carboidrato. E isso não dá aquele alimento a longo prazo para a criança. A criança vai dormir, dali uma hora ela acorda, né, querendo mamar de novo. Então a ideia é esgota, né, deixa a criança mamar até ela, né, esgotar aquele seio. Esgotou aquele seio, vai para o outro, né? Se a criança ainda quiser mamar mais, né? Se não, a criança, né, já vai estar bem alimentada. Chegou na gordura, né? Se chega na gordura, se chega no lipídio, ela consegue ter, né, um alimento que vai deixar ela dormir por mais tempo. A criança dorme ali um período mais prolongado, antes de sentir fome, né? Vou perguntar para vocês, né? E qual a diferença da vacina e do soro? A vacina tem antígeno, o soro tem anticorpos. Então, aqui uma tabelinha, ó. Tipos de imunização. O soro é passivo, a vacina é ativa. Via artificial, os dois são. O soro contém anticorpos, a vacina contém antígeno. A resposta do soro é imediata, a da vacina é posterior. Então, assim, tive contato com um morcego, fui mordido por um cachorro. O ideal é que você tome o soro antirrábico. Por mais que no posto de saúde eles também deem a vacina, tá, gente? É protocolo dar a vacina também, mas principalmente o soro, porque me dá uma resposta imediata. Então, picada de cobra, picada de aranha, né? Venenos, toxinas, doença hemolítica do recém-nascido, soro, tá? Se eu quero uma resposta duradoura contra vírus, bactérias e micro-organismos, daí a vacina, né? Com relação ao sistema imune, é isso. Nós temos aí mais 10 minutinhos. Eu vou aproveitar um pouquinho desses 10 minutinhos aí, tá? Então, 8h29 ali, no máximo a gente para. Falamos de sistema excretor agora. Quando a gente pensa em excreta, muitas vezes, né, eu pergunto para os alunos em sala, o pessoal pensa em fezes. Cuidado, fezes não é excreção, né? Fezes é um resíduo do sistema digestório. Excreção é suor, excreção é urina. Então, quando a gente fala sistema excretor, o principal órgão do sistema excretor são os rins, né? Qual a diferença de secreção e excreção? A secreção é quando a célula beta do pâncreas secreta insulina, por exemplo. É uma substância útil para o nosso corpo. Agora, a excreta, ela é um resíduo também, só que daí é a partir da filtração do sangue. Então, o rim filtrou o sangue, vai eliminar a excreta nitrogenada. E o nosso suor, ele tem a mesma constituição química que a nossa urina. Olha que louco, né? Por isso que suar muito fede, né?
Lógico, tem a mesma constituição química, mas não na mesma concentração. Você não vai comparar o cheiro de um suor com o cheiro de uma urina. É lógico que a urina tem um cheiro muito mais forte, porque a concentração na urina é muito maior. Mas a constituição química da urina e do suor é igual, tem os mesmos elementos ali. Então, o suor também é um processo de excreção, né? Então, você tem aí os resíduos nitrogenados, né? Antes da gente falar do sistema excretor humano, vamos falar aqui das excretas nitrogenadas: amônia, ureia e ácido úrico. Vamos nessa escala. A amônia é a mais tóxica, mas também é a mais solúvel. Então, ela tem alta toxicidade, alta solubilidade, alta difusão por membranas. E o gasto metabólico para a síntese é baixo. Então, se você pensar no gasto metabólico, seria interessante excretar amônia. Só que ela é muito tóxica. Então, geralmente, quem excreta amônia é quem vive na água. Invertebrados aquáticos, maioria dos peixes, né? Falo maioria porque os peixes cartilaginosos excretam ureia. Os anfíbios na fase larval, embriões de peixes vão excretar amônia. Tá? Nós também produzimos um pouquinho de amônia, tá, gente? Só que a amônia que nós produzimos, pelo fato dela ser muito tóxica, nós convertemos a amônia em ureia no fígado, um ciclo chamado ciclo da ornitina. Então, dificilmente você vai encontrar resíduo de amônia na urina. Pode encontrar? Até pode, né? Mas o ciclo da ornitina no fígado, a gente converte essa amônia. Então, a gente vai produzir amônia, a gente vai produzir ácido úrico, mas a nossa principal excreta nitrogenada é a ureia, beleza? Ah, eu posso eliminar um pouquinho de ácido úrico? Pode, se vai eliminar um pouquinho de ácido úrico na urina. Um pouquinho, né? Mas a nossa excreta nitrogenada principal é a ureia. Então, esses animais, maioria aquáticos, né, são amoniotélicos. Envolve aquele animal que está na água, então ele não tem problema em perder água, né? Porque tem alta solubilidade. Se a gente fosse excretar amônia, a gente ia ter que produzir muita urina, ou seja, a gente ia desidratar muito rápido. Para nós não é interessante, o animal terrestre excretar amônia não é interessante, por conta da perda de água para eliminar uma quantidade alta de substância tóxica, tá? Então, a questão de pesar, né? É tóxico, mas tem o gasto metabólico baixo, mas, cara, não encaixa para nós como a melhor excreta, né? Aí, no meio do caminho, a gente tem a ureia, que ela tem uma toxicidade moderada, ela tem uma difusão por membranas moderadas, ela tem uma solubilidade também moderada, média, né, ou moderada, o gasto metabólico para síntese médio. Não precisa decorar, né? Alto lá, aqui é moderado ou médio, isso. Quem excreta ureia? Os invertebrados terrestres, peixes cartilaginosos, anfíbios adultos e mamíferos. Esses animais são classificados como ureotélicos, é o nosso caso, tá? Ureotélicos. Ela ainda é tóxica? Ainda é tóxica. Se o rim parar de funcionar, gente, vamos supor que o rim pare de funcionar de uma pessoa. Questão de 2, 3 horas, essa pessoa vai começar a aparecer manchas pela pele, né? Demonstrando que ela está numa situação de toxicidade grave, né? E precisa seguir para uma hemodiálise urgente, né? Tentar tomar alguns remédios ali, diuréticos e hemodiálise e medicação que vai tentar fazer com que os rins voltem a funcionar, né? E por último, nós temos o ácido úrico. Se lá era alto, depois era médio, agora aqui é baixo. A gente diz que o ácido úrico ele é quase insolúvel, tá? Praticamente insolúvel. Difusão por membranas é baixa. Você vai dizer, se o ácido úrico é a melhor excreta para quem vive no ambiente terrestre, por que nós, mamíferos placentários, não excretamos ácido úrico? Porque, gente, o ácido úrico ele é quase insolúvel. Como nós dependemos de mandar a nossa excreta para a nossa mãe via placenta, precisaria que o ácido úrico fosse mais solúvel, né? Então, por conta disso,
A nossa melhor excreta que se ajustou foi a ureia, né? Mas quando você fala de conquista do ambiente terrestre pelos répteis, né? Você vai ver que o ácido úrico entra como uma informação importante. Só que no nosso caso o ácido úrico não dá certo. Por quê? Porque ele é praticamente insolúvel. Como que eu, dentro de uma placenta, vou conseguir mandar a excreta nitrogenada para minha mãe se ela é praticamente insolúvel, né? O gasto metabólico aqui também é alto, né? Então tem o seu porém, né? Pouco tóxico, é quase atóxico, né? Quem excreta ácido úrico? Artrópodes terrestres, répteis, aves e mamíferos monotremados. Ornitorrinco, que bota ovo com casca rígida, excreta ácido úrico. E a Equidna, né, também excreta ácido úrico. Esses animais são uricotélicos. Legal? Hoje eu vou parar na parte das excretas nitrogenadas. E aí, na semana que vem, a gente vai dar um passeio revisando aqui os sistemas excretores de animais, né, desde plateumintos lá, e aí a gente entra na parte da excreção humana. Tá bom? Gente, vejo vocês às 9 horas no nosso curso de discursivas, tá bom? Até daqui a pouco.